Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender a respeito de valor presente líquido, VPL, XVPL no Excel. Vamos também falar a respeito de taxa de retorno de investimento e taxa mínima de atratividade, para você verificar então se vale a pena você fazer um investimento ou um empréstimo, tá bom? Antes de mais nada, já vou pedir então que você que não é inscrito no canal se inscreva, isso nos ajuda demais a crescer o canal. Também deixe seu comentário, deixe seu like se você gostar desse conteúdo, tá bom? Nós temos novos conteúdos toda terça e todo sábado, perfeito? Bom, e se você quiser aprender muito mais sobre Excel, conheça também nosso método Domínio Excel. Tem um link aqui embaixo na descrição, onde eu falo muito mais a respeito dele, mas nele você tem uma formação completa de Excel, desde o básico até o VBA. Conheça, o link está aqui na descrição, vale muito a pena se você quiser realmente ter um futuro cada vez melhor, cada vez mais proeminente com o uso do Excel, porque ele destaca muito você na sua carreira. Bom, então sem mais nada, vamos ao nosso vídeo. Então, um dos métodos mais conhecidos no mercado de investimento, quando o assunto é análise de viabilidade de investimento, análise de viabilidade de projeto, é o valor presente líquido, também chamado de VPL, para calcular o ganho real do seu investimento. Então veja, o que é melhor? Eu colocar o dinheiro na poupança, por exemplo, colocar no tesouro direto, fazer um investimento numa indústria, numa empresa, qual é o ganho que eu pretendo receber, fazer um empréstimo para alguém, emprestar esse dinheiro para alguém a uma determinada taxa de juros. Então, o valor presente líquido ele permite que você então identifique se você teve um ganho real com relação àquele investimento, perfeito? Para isso, o primeiro ponto que nós precisamos ter é a taxa mínima de atratividade. Essa taxa mínima de atratividade é o mínimo retorno de investimento que você teria em um investimento que você já tem, como por exemplo, uma poupança. Tá? Digamos que a poupança esteja dando 0,5% ao mês. Então esse seria o mínimo de atratividade. Teria que ser então um retorno acima deste valor. Então nós vamos aprender no Excel como nós trabalhamos para calcularmos então esse valor presente líquido e sabermos se nós teríamos um ganho real fazendo determinado investimento. Para isso eu separei algumas planilhas e também vou mostrar o cálculo para vocês. Bom, a primeira planilha que eu quero mostrar para vocês é essa planilha de análise de investimento. Ela é gratuita no Guia do Excel, tá? E ela permite então que você faça então uma análise completa de investimento, com análise de VPL, TIR, payback descontado, capital requerido, daí tem a taxa mínima de retorno de investimento, que é o que a gente acabou de falar, taxa mínima de atratividade, TMA, né? E a alíquota do simples no caso de imposto, ok? Então aqui nessa planilha, eu não vou entrar muito nos detalhes dela, mas aqui digamos que seria o projeto, o quanto que você está investindo no projeto, por exemplo, tive que comprar para esse projeto de um site, um scanner, desenvolvimento do site, desenvolver o layout, desenvolver outro layout, outdoor, propaganda, daí a propaganda vai sair mais aqui para frente, material de expediente, notebook, tá? E aqui embaixo você tem então as receitas operacionais, o que você vai receber e o quanto que você vai pagar por mês. Por exemplo, aqui eu tive uma entrada de 1.500 no mês de maio, e depois nós tivemos manutenção do site, 200, 68 de pagamento de imposto, combustível, 100, 150 de telefone, material de expediente 20, material retirado sócio 0 ainda, marketing 1.000. Então, e aqui a cada mês você tem então o lançamento aqui da receita e das despesas operacionais, certo? E aqui embaixo você tem então o fluxo líquido, quanto que entrou e quanto saiu. Aqui saiu só investimento, só saiu, né? Só investimento. Aqui ele ainda estava 5.400 e saiu menos 5.438. E assim por diante. Aqui começou a dar 440 de lucro, né? E assim foi até ao longo dos meses, foi então crescendo. Perfeito? E com base nisso, então, a gente analisa, né, o fluxo líquido. Você tem o fluxo de caixa descontado, também considerando a inflação. Fluxo de caixa descontado acumulado até um ponto em que ele vai aqui zerar, né? Que ele vai pegar e vai dar, então, positivo. Que ele vai começar a dar, então, o positivo, certo? E aqui tem a taxa de retorno de investimento, payback descontado, né? Aliás, payback descontado, em quantos meses ele vai vir aqui, vai então voltar o investimento. No caso aqui, ó, os 13 meses e 6 dias. Ele é bastante específico, bastante exato.
tá? Essa planilha, como eu disse, ela está de graça ali no Guia do Excel, pode baixar ela lá também, tá bom? E é bem interessante, muito fácil de utilizar, como você pode notar aqui, perfeito? Tem um vídeo ali que eu vou botar aqui também, que mostra exatamente como ela funciona mais detalhadamente ainda, tá bom? Então, esse aqui é uma planilha mais completa. Nós vamos aprender aqui a respeito de VPL. Vamos voltar para lá então. Eu queria mostrar aquilo que é muito interessante para você que é investidor aí, tá? Então, para isso nós vamos precisar de algumas informações apenas. Então, nós vamos precisar saber a taxa ao mês e vamos precisar saber também quanto que a gente pretende investir, quanto é que a gente vai ter de investimento, tá? E quanto é que você vai ter, então, de recebimentos. Como você pode notar aqui, eu tive um investimento de 300 mil, vamos dizer que fosse aqui um investimento qualquer aí, e aqui eu tenho o quanto que eu estou retornando em cada um dos meses. Veja que são valores diferentes, certo? Poderia, claro, ser valores iguais, etc. Os períodos aqui não importam. Poderia ser ao mês, poderia ser ao ano, poderia ser 3 meses, como você quiser. A única questão é que a taxa, ela tem que ser, então, calculada também de acordo com o período, certo? Então, por exemplo, se eu estou falando de mês aqui, que eu estou recebendo ao mês, então minha taxa, claro, tem que ser ao mês aqui também. Perfeito? Então, vamos ver aqui. Outra questão. Aqui você nota que nós temos um valor negativo e vários positivos, certo? Então, vamos dizer que o primeiro valor seja negativo, seja uma saída, e depois nós tenhamos, então, o retorno de investimentos, pagamentos que foram feitos, as receitas que vão entrando. E se você tivesse mais saídas aqui, por exemplo, aqui eu fiz mais um investimento de X valor, tá? Então você teria que colocar ele aqui também, tá? Esse aqui é o quanto que quanto que retornou naquele mês para você, o fluxo de caixa líquido, tá? Que é esse que a gente acabou de mostrar aqui, ó. Simplesmente a diferença entre o que entrou e o que saiu, tá? Se for empréstimo é bem mais fácil, que daí você só tem o valor direto. Se não, se for uma empresa, daí você tem que colocar o quanto foi de resultado operacional daquele mês ali, entre positivo e negativo, ok? Então o VPL é assim, ó, bem fácil. É mais o conceito mesmo. A utilização da fórmula é bem fácil, tá? VPL, vamos aprender aqui então, retorna o valor líquido atual de algum investimento, com base em uma taxa de desconto e uma série de pagamentos futuros, valores negativos e renda, valores positivos. Então vamos aqui, abrir parênteses, eu vou colocar a taxa ao mês, ponto e vírgula, e agora eu vou colocar a série de valores. Você simplesmente vai selecionar todos os valores, só isso, fecha parênteses e dá um Enter aqui. Então ele deu 23.482,71. Que valor é esse aqui então? Esse valor é o quanto ele deu acima de 0,5% ao mês. Digamos que eu tivesse 0% ao mês. Zero, tá? Vamos dizer que a minha mínima taxa fosse 0. Então você vai ver que você vai ter então um ganho de 32.999 aqui. Exatamente o valor que nós temos aqui, ó, quando ele soma, 32.999. Quando eu boto 0,50% ao mês, seria a nossa taxa ali então descontado, 0,50% ao mês, que seria outro investimento. Tudo que é positivo aqui está dando então acima de 0,5% ao mês. Se eu colocar 1%, você vai ver que ele está dando acima de 1%. 1,5%, então ele está dando acima de 1,5% ainda. Então vai dar 2, por exemplo. Daí não, daí acima de 2%, não é 2%, tá? Então você nota que quanto você vai mais aqui, ó, você vai vendo que o VPL vai baixando porque a nossa taxa de retorno ao mês é acima de 1,75, né? Mas aqui ele ainda não é claro, não é exatamente 1,75, tá? Então isso aqui é apenas para você identificar quanto que ele está dando acima do seu investimento, perfeito? Agora vamos fazer um outro exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma taxa de 1,75% ao mês, 23,14% ao ano, quero calcular o VPL para um empréstimo, tá? Só para fazer um teste. Então eu vou colocar aqui, ó, essa planilha aqui está à venda lá no Guia do Excel, tá? Ela calcula o price, calcula o saque, é bem interessante. Eu vou colocar aqui então o valor de 1 milhão, emprestei 1 milhão, a taxa de 1,75, tá? A liberação vai ser entregue para o cliente no dia 1º/1, o primeiro vencimento vai ser em 1º/2, perfeito? E aqui eu coloquei a quantidade de parcelas que eu quero, 30 no caso, tá? Vou colocar aqui tudo do zero para você ver como é que ela faz. Então ela vai aparecer assim para você, né? Vou botar então 1 milhão. 1 milhão. A taxa ao mês, 1,75. A liberação, então, ó, já vai começar a calcular, né? 1º/1,
a data do primeiro investimento, primeiro pagamento, 1º/2, certo? E agora eu vou colocar a quantidade de parcelas para ele gerar aqui para baixo. 30 parcelas então. Então eu vou receber 1 milhão em 30 parcelas com juros de 1,75% ao mês. O valor então vai ser de 43.129 da parcela, tá? Os juros ao longo dos 30 meses vai ser de 29,39. Perfeito? Aqui você tem aqui os juros e a amortização. A amortização em cinza e o quanto de juros você está pagando em azul. Perfeito? Que você está recebendo ou pagando. Ok? Então vamos colocar esses dados na outra planilha. 1 milhão e 43.129,75. Então eu vou botar aqui, ó. 1/1, né? Foi a data que liberou. Eu tive investimento, emprestei 1 milhão de reais, certo? Daí aqui eu tenho então o retorno de investimento, o retorno ao longo dos pagamentos, né? 43.129,75 a partir de 1º/2. Eu vou copiar essa coluna aqui, esses dados aqui. Vou pegar e vou copiar essa informação toda aqui. Voltar na nossa planilha. Botão direito, colar valores. 43.129 em 30 parcelas. Daqui, 30 parcelas. Ok? A partir, então, de 1º/2. Vou clicar aqui. Vou clicar na alça de preenchimento. Opa, não. Cliquei nos dois aqui, para dar um exemplo para ele, para entender que é de mês em mês. E pronto, tá? Ele vem e preencheu até 1/7/2023, exatamente a data que nós temos aqui também. Ok? Então, veja só. Nós temos 1,75% de taxa, tá? Mas vamos dizer que o meu retorno de investimento que eu quisesse fosse 1, tá? 1% de taxa mínima de retorno de investimento. Então, vamos de novo. VPL, abre parênteses, vou selecionar a nossa taxa de retorno ao período, tá? Se fosse ao ano, seria taxa ao ano, como é ao mês, então a gente coloca ao mês, como se retorno está vindo, pagamento está vindo ao mês e retorno está vindo ao mês. Ponto e vírgula, selecionei todo o intervalo, fecho parênteses, dou Enter. Então ele está dando R$111 mil acima do 1% que eu tinha aqui. Se eu botar 1,75, você nota então que nós temos um retorno de 0, perfeito? Ou seja, ele deu absolutamente 0, né? Fechando então o valor que a gente tinha, porque eu emprestei a 1,75, né? Eu emprestei a taxa de 1,75 e estou recebendo a 43.129,75. Então você nota que o prazo e o saque aqui estão exatamente iguais, retornando então o investimento corretamente, perfeito? Se ele fosse acima, quisesse ganhar 2%, por exemplo, você já ia notar que ele ia começar a dizer que não está certo, que está dando a menos, né? Ou seja, o teu outro investimento que está te pagando 2% é melhor do que esse investimento aqui, tá? Então, se botasse em 50 aqui, você já ia notar que está dando 35 mil acima, então, do 1,5 ali. Perfeito? Perfeito. Quando a gente seleciona aqui, você nota que está dando 1.293.000. Seleciona tudo. 293 mil. Perfeito? Ok. Vamos continuar, então. Vamos aprender a respeito de XVPL. Vamos dizer que os meus retornos de investimentos não sejam periódicos exatamente no mesmo dia. Não seja todo dia primeiro, todo dia uma vez por mês. Sejam retornos de investimentos feitos com datas esporádicas ou datas aleatórias, né? Então, o XVPL ele serve justamente para isso. Quando nós temos um período de datas, tá? Um período de datas que não são padronizados. Por exemplo, 1/1, 18/2, 6/3, 10/4, 25/5. Então, o XVPL serve para isso. Realmente ajuda muito, porque fazer esse cálculo na mão ia ficar muito complexo para você fazer. E o XVPL vem aqui e resolve para você aqui quanto de juros que você está recebendo entre 1 e 18/2, por exemplo. Ele calcula, então, a sua taxa de retorno de investimento que você teve aqui, né? O seu VPL, seu valor presente ali, para verificar a sua atratividade, de acordo com séries não regulares de datas, tá? Não regulares de datas e não regulares de valores. A grande diferença que nós temos aqui é que nós trabalhamos com taxa ao ano, aqui com relação aos períodos, tá? Então, para a gente trabalhar com ele, com o XVPL, a gente vai então trabalhar com taxa ao ano. Esse é o cálculo para você, então, converter então a taxa ao mês para a taxa ao ano. Você vai fazer, então, igual, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, abre parênteses, elevado a 12,
menos 1, tá? Então esse aqui é o cálculo para eu converter uma taxa ao mês para uma taxa ao ano. No guia do Excel ele tem conversão de taxas, tem uma planilha bem interessante que converte taxas mês, dia, ano, tá? Bem interessante também. Tem uma aula sobre isso também, ok? Voltando com relação a investimento, então nós temos aqui investimento inicial de 300 mil, não necessariamente 300 mil tem que só aparecer aqui, tá? O negativo. Perceba que quando a gente tem investimento, é negativo. Quando a gente tem o retorno, receita, é positivo. Mas poderia ter aqui também investimentos feitos ao longo do período, tá? Então, por exemplo, aqui eu tive uma saída, não tem importância, você coloca ali também, tá bom? A única questão é que essas datas têm que estar em ordem crescente, tá? Ordem crescente, perfeito? E aqui os valores desse formato, ok? Então, XVPL, vamos lá então, tem que ser datas mesmo, tá? Se a gente tiver um texto, qualquer coisa aqui, ele vai dar erro, claro, porque ele usa essa data para cálculo. Diferente do VPL, que não precisa, porque como a gente tem umas séries regulares, então não precisa, ok? Então, a sintaxe é a seguinte, XVPL, então, retorna o valor presente líquido de um cronograma de fluxo de caixa. Então, abre parênteses, e qual é a nossa taxa? Então, a nossa taxa agora é ao ano, tá? Ao ano, ele vai trabalhar com ano 365 dias, tá? Isso é importante de dizer também. Então, é a taxa ao dia, tá? Diferente de períodos regulares, onde a gente trabalha ali com 30, 30, 30, 30, né? Aqui a gente vai trabalhar com 365. Importante salientar, como fosse juros ao dia, tá bom? Ponto e vírgula aqui, então a gente vai pegar os valores, nossa lista de valores, ponto e vírgula, agora eu vou pegar a nossa lista de datas. Então são só isso, taxa ao ano, lista de valores, datas. Fechei aqui, fecho parênteses, dá um Enter. Então ele está dando 22.666,17, tá? Acima, então, claro, do 0,5 que a gente tinha lá. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, olha só, aqui a gente tem 23.482 para a mesma série de valores, tá? 0,5 e aqui 23.482,71. Por quê? Porque aqui nós temos datas que não fecham o mês inteiro, tá? E tem algumas que passam. Então, 1 do 1, 18 do 2, 6 do 3, 10 do 4. Se a gente colocar as mesmas datas aqui, ó, 1 do 2, 1 do 3, 1 do 4, 1 do 5, e por aí vai, sempre com períodos regulares, você vai ver que ele vai se aproximar, mas ele não vai ficar igual, tá bom? Vai ficar igual, 23.639,51. E aqui você tem 23.482,71. Por quê? Justamente por conta da quantidade de dias que nós temos aqui ser diferente da quantidade de dias utilizado aqui, que é o utilizado calendário comercial 30 dias. O calendário de períodos, na verdade, por períodos, né? Ele considera isso tudo por períodos. E aqui não, que eu considero por dias, tá? Então essa taxa é como se fosse taxa de juros ao dia. Por isso a diferença entre um e outro, tá bom? Então essa série aqui ela permite, como pude mostrar para você aqui, que você calcule os juros de acordo, o retorno de investimento ou juros, de acordo com períodos não regulares de datas. Perfeito? Então essa é a diferença entre o VPL e o XVPL ali, tá? Lembrando então que ao longo dessa aula você também viu a nossa planilha de análise de investimentos, muito importante para você que está iniciando o negócio, que você já tem o negócio, tá? Para você analisar a sua taxa de retorno de investimento, para você calcular o teu VPL, para verificar se isso realmente é um negócio lucrativo, se você botasse valor, essa energia em outro negócio, será que não daria melhor? Né? Ou se está valendo a pena, qual é a taxa de retorno de investimento. Então, essa planilha é muito interessante e ela pode te ajudar muito. Por isso que eu vou deixar o link aqui também, para você que é empreendedor, não deixe de utilizar, tá? Ela é gratuita e é muito fácil de utilizar, é muito fácil de preencher e te dá informações valiosas sobre o teu negócio. Além disso, se você quiser também, nós temos essa planilha de saque e price, tá? Que calcula automaticamente, então, para você a data, o vencimento, quantidade de dias, juros, saldo atual do teu empréstimo, a amortização dele, o quanto que foi pago. Ele também aceita pagamentos extras, tá? Então a gente permite colocar aqui pagamentos extras, balões, vamos dizer assim, o pagamento total e o novo saldo, tá? Além disso, tem o gráfico, ele mostra o total financiado, total pago, total de juros pago, o valor da primeira e última parcela e os juros em 30 meses. E aqui você ainda pode mudar ele para saque ou price, e de acordo com cada método, ele vem aqui, então, monta, né? O valor da primeira parcela, o valor da última parcela, conforme o saque, por exemplo. Tá bom?
Além disso, ele também aceita para você que você consiga uma carência maior, por exemplo, pode colocar data de vencimento, pode alterar ela aqui também, sem problema nenhum, tá? Você poder iniciar em outros dias. Perfeito? Pagamentos extras, entrada, tudo bem fácil de utilizar, muito fácil, como você pode notar. Só preencher o cabeçalho aqui e automaticamente ele vem e preenche para você a planilha também. Perfeito? Então é isso, ao longo desse vídeo você aprendeu a respeito de VPL, taxa de retorno de investimento, XVPL, e você viu também como nós podemos calcular o price saque de uma forma fácil com algumas planilhas aqui também, tá? Além disso, também apresentei para vocês uma planilha bem interessante com relação à análise de investimento, tá? Eu recomendo muito, eu coloquei o link aqui embaixo na descrição. Também você pode baixá-la gratuitamente no vídeo desse artigo que eu botei aqui. Tem também a descrição dessa planilha, muito mais do que eu falei aqui também, tá bom? Bom, e se você quiser aprender muito mais Excel, de novo, fica aqui o convite para você conhecer o nosso método FIN, onde você vai aprender desde Excel básico até o VBA. Então é uma formação completa, com 4 cursos, você ainda recebe vários bônus, vale muito a pena, acesso vitalício, tá bom? Então é isso, o link está aqui embaixo, é uma formação em Excel, não é apenas um curso. São 4 cursos só na área em Excel, tá bom? Ele é sempre atualizado também. Legal? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, por favor. Nós temos novos vídeos toda terça e todo sábado. Valeu? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo.